Olá, amados, mais uma vez estou de volta aqui gravando o segundo vídeo, né? Hoje é dia 27 de março de 2019 e hoje eu gostaria de gravar mais um vídeo que eu achei agora na internet do Eli Soriano. O título do vídeo é: Qual profecia trouxe o irmão Eli ao Brasil? Esse vídeo tem uma duração de 10 minutos e 19 segundos, tá? Amados, ele que vai falar de geografia. Eu confesso a vocês que eu não entendo muita coisa de geografia, porque eu sinceramente nunca gostei de geografia. Como eu também não gostava de história, eu odiava história. E hoje, por amor a Yahushua, eu aprendi a amar a história. Mas eu confesso a vocês que em geografia eu vou deixar a desejar. Mas o intuito aqui não é falar de geografia, mas é falar o engano que ele leva as pessoas a irem, a estar no engano. Porque vocês vão ver aqui, segundo ele, a igreja, tipo assim, todas as igrejas são erradas, a única que acerta é a dele, tá certo? Segundo ele aqui nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá, vou dar aqui início, vou virar aqui para dar início ao vídeo, tá certo? Peraí. Opa, desculpa aí de novo, amados, o barulho, certo? Peraí, deixa eu subir só um pouquinho aqui. Opa, sim, tá perfeito. Vamos lá, vou botar o vídeo. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Minha pergunta é: qual a profecia que trouxe o irmão ao Brasil? Vamos ler. 8:7 de Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Deus prometeu na Bíblia especificamente salvação para o seu povo no Oriente e do Ocidente. Eu venho do Oriente. O único país no Oriente que crê na Bíblia, Filipinas. Porque vou mostrar a você todo o Oriente. Isso é, o que se chama Oriente? Esta parte, no Mar Pacífico, esta parte é Oriente. Esse. Japão, Filipinas, Taiwan, Malásia, Singapura, Indonésia, etc. Todas estas partes do Oriente, irmãos, não creram na Bíblia. Não creram na Bíblia. Somente um país no Oriente, antigamente, antes 500 anos atrás, creram na Bíblia. Todos estes são budistas, muçulmanos, não creram na Bíblia, não creram em Deus de Israel. Todos estes. Amados, ele diz assim, de crer na Bíblia. Isso aí é um erro muito grande, porque é lógico que a Bíblia, ela é a palavra que Yahushua deixou escrito, né? Porque ele é a palavra. E ele, como palavra, ele falou e deixou escrito, né? Porque Yahushua, ele falava por intermédio dos anjos no passado, e os anjos transmitiam a mensagem para os profetas, e os profetas assim falaram, e está escrito, né? Como o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Zacarias, entendeu? Então, ele falava pelos profetas. E depois ele veio em carne e revelou o Pai para nós. E ele deixou escrito também na palavra, né, na escritura, certo? Só que o Eli Soriano fala de crer na Bíblia. Nós não temos que crer na Bíblia, no livro Bíblia, porque primeiro o livro Bíblia, ele veio existir bem depois. Antigamente eram os pergaminhos, não existia a Bíblia. Tá? A gente não vai ver na Bíblia escrito, os apóstolos falando, olha, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro tal. Entende? Eles não falam isso. Então, vocês veem que a Bíblia ela veio bem depois. Então, nós temos que crer
em Yahushua, que é a palavra. E a gente tem que crer na palavra que Yahushua, que a palavra deixou escrito nas escrituras, a qual faz parte a Bíblia, porque a Bíblia, ela é um resumo de toda a escritura que nos foi ocultada. Então eles pegaram parte dos pergaminhos, alguns pergaminhos, e colocaram na Bíblia, a qual os senhores do mundo, esses falsos judeus da ONU, que faz parte da maçonaria, tá certo? Eles decidiram para ver qual os livros que o povo poderia ler e quais que não poderiam ler. Então os apócrifos são os livros assim secretos que eles deixaram para fora, porque se as pessoas lessem os apócrifos, elas iriam se libertar do engano da religião. Porque se a pessoa lê, tipo, o livro de Enoque, onde Enoque fala claramente dos pastores e fala claramente das pessoas que seguem esses pastores, que vão todos para a perdição, as pessoas iriam sair do engano da religião. Então, quando ele fala aqui, eu creio na Bíblia, nós não temos que crer na Bíblia, nós temos que crer sim em Yahushua, que é a palavra, e que deixou escrito a sua palavra através dos profetas, quando ele falou por intermédio dos profetas, e através dele próprio, quando ele falou por ele próprio, veio e revelou o Pai e deu instruções a nós de como nós devemos andar nele, né? De como nós devemos seguir os ensinamentos dele, e após a morte dele e a ressurreição, e que veio o Espírito, ele também instruiu através do Espírito aos apóstolos para poder nos instruir como igreja, pessoas, povos de Deus, povos de Yahushua, de Yahweh, né? A como andar no entendimento, tá certo? Então não é na Bíblia que nós temos que crer. Nós temos que crer em Yahushua, que é a palavra, tá? Indonésia é o país onde está o mais numerosos muçulmanos no mundo, Indonésia. E Malásia, Indonésia, aqui, Borneo, né? China não crê na Bíblia. China também é budista, sintoísta, muito mais, né? Todas as religiões aqui não acreditam na Bíblia, somente a Filipinas. Eu nasci. Vocês reparam que ele fala sempre, todas essas regiões aqui não acreditam na Bíblia. Ele não fala assim, tipo, todas essas regiões aqui não acreditam no Salvador, não acreditam. Teve uma vez que ele falou, não crê na Bíblia, não crê no Deus de Israel, que ele falou, né? Mas você pode ver que o foco dele é crer na Bíblia. Por que que ele diz crer na Bíblia e não crer na palavra que é Yahushua? Porque a pessoa crendo na Bíblia, ele pode colocar os versículos que ele quiser e dar a interpretação que ele quiser para o bel prazer dele, para que ele possa conseguir mais pessoas para o aprisco dele, para a igreja dele, tá certo? Por isso que ele diz, porque se ele falar para crer na palavra que é Yahushua, as pessoas vão a Yahushua e vão ler no entendimento do Espírito, certo? Aqui. A promessa de Deus na Bíblia, em toda a Bíblia, ele vai salvar seu povo no Oriente e até o Ocidente. Se nós vamos fazer buraco desde Filipinas, né? O que se chama na ciência Antípoda. mapa de Antípoda. Se nós vamos desde Filipinas a fazer buraco ou um túnel para outro lado do mundo, vamos para Minas Gerais. Cientificamente falando, a direção da profecia é certo, né? Porque a obra de salvação que Deus diz a profeta Zacarias, salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. A palavra do Senhor. Amados, aqui em Zacarias, como diz isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-os da terra do Oriente e da terra do Ocidente, é que o povo de Yahushua, aquele que segue o pastor verdadeiro que é Yahushua, aquele que segue o caminho que é Yahushua, está em toda parte.
tanto no Oriente quanto no Ocidente. Está em todo lugar. Em todo lugar tem uma parte do povo que é de Yahusha. Então, em todo canto da terra tem um povo separado, tem um povo que realmente busca a verdade, busca andar no caminho de Yahusha, busca andar na verdade, não na mentira. Onde começar? Onde? Vamos ler outra profecia de outro profeta, Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol, O Oriente, né? Desde o nascente do sol até ao poente, até o poente, exatamente Brasil, América Latina. O que Deus diz, grande entre os gentios. Somos gentios, não? Somos não israelitas. Israel, fora de Israel, é chamado gentios. A profecia de Deus é, grande é entre os gentios o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios. Os gentios onde? Desde o nascente do sol. Amados, ele aqui está falando de gentio, mas nós somos o povo hebreu, tá? Nós somos israelitas. Ele diz que não, mas somos. Porque se vocês pegarem, às vezes esse gentio aqui foi até uma palavra trocada, tá certo? Desses senhores do mundo, esses maçons que são da maçonaria, né, que fazem parte da maçonaria, que são os falsos judeus da ONU, porque eles não aceitam que nós somos o povo hebreu, que nós somos o verdadeiro povo hebreu e israelita. Então, eu não duvido nada, eu não estou aqui falando que a Bíblia não é assim, uma coisa que dê crédito. Eu creio que toda a história da Bíblia, ela realmente não foi assim, tipo, mudada a história da Bíblia, tá certo? Por quê? Porque foi o próprio Yahusha que deixou escrito, que permitiu que deixasse escrito. Ele é a palavra, como eu já expliquei, não é isso? E ele que é a palavra deixou escrito. Deixou escrito como? Por intermédio dos profetas, quando ele falou aos profetas, por intermédio dele próprio, quando ele veio aqui, habitou entre nós e falou, né, por ele mesmo falando a nós, e através do Pai, porque ele sempre andava no Pai, ele sempre estava no Pai, como ele até hoje está no Pai e com o Pai, entende? Ele está com o Pai, porque o Pai está com ele, e ele está no Pai, e o Pai está nele, mas no entendimento, no mesmo Espírito, tá certo? Então, o que acontece? Quando ele fala aqui sobre os gentios, eu acredito que às vezes ele deve ter falado, deve ter trocado palavras. Por quê? Porque esses judeus da ONU, eles não querem que a gente saiba que nós somos o povo verdadeiro, o povo hebreu da Bíblia. Por quê? Porque quando você começa a ler Deuteronômio 28, e você pega uma história do Brasil e da África e você começa a ler sobre a escravidão, sobre o processo da escravidão, que eu confesso a vocês que eu ainda não li, tá? Mas que eu tomei conhecimento pelo conhecimento que o irmão Edinho tem lido, porque ele lê, ele pesquisa, ele passa para nós, certo? Então, o que acontece? Você vê que a história, como o irmão Edinho já mostrou pra gente várias vezes, bate com o que está em Deuteronômio 28, com o que está em Levítico, acho que é Levítico 26. Você vê que a história bate, né? Que o povo viria escravo em navios negreiros, e você vê assim na história que o povo veio em navios negreiros para cá, para essa terra. Então nós somos o povo escolhido, nós somos o povo hebreu, israelitas verdadeiros. Então, eu não estou aqui dizendo que a Bíblia ela não é assim, um livro que não é para ser para dar crédito na Bíblia, não é isso, tá certo? Até porque a história não foi mudada. Mas como esses copistas, eles ocultaram o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Deus das Trevas, que é Terron, para que a pessoa possa pensar que o Pai Yahweh e Terron se trata do mesmo Deus, e sendo que a Bíblia diz de dois deuses, o Deus que é luz, que é Yahweh, e o Deus das trevas, que é Terron. Então, pode ser, eu acredito, que essa palavra aqui, gentios, tá certo? Tá?
Ó, é grande entre os gentios o meu nome. Eu acredito que ou ele pode estar interpretando errado, porque eu realmente, gente, negócio de geografia, eu não entendo muito bem de geografia. Eu, quando estudava, eu só estudava assim para passar, decorava lá, mas eu nunca compreendi muito. Até hoje eu não sou muito fã de geografia, tá certo? Mas pode ser que ele mudou. Se alguém souber alguma coisa de geografia e puder depois nos comentários falar sobre isso, tá certo? Que mais desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. Ou seja, o nascente do sol é onde? O poente ele diz que é no Brasil. O nascente do sol é onde? É nas Filipinas? É no Oriente? E o Brasil o Ocidente? Entende? Então é uma coisa assim que eu ainda não consigo entender isso. Mas pode ser que ele está se referindo aos gentios por ser de outro lugar, ou pode ser que ele está se referindo aos gentios como se fosse aqui no Brasil, mas para ocultar a verdade que nós somos o povo hebreu, tá certo? Então eu não vou assim dizer assim o que eu acho aqui, porque eu sinceramente não sei, porque eu não entendo muito bem de geografia. Vou ser bem sincera para vocês, até hoje eu vou ser sincera, eu não suporto geografia, gente. História hoje eu aprendi a amar por amor a Yahushua, mas geografia na boa, eu não entendo, eu não suporto geografia. Então é isso, vamos ver. No Oriente até o poente para o Ocidente. Por isso, irmãos, quando eu estou escolhendo o lugar onde eu vou para pregar o Evangelho, eu pergunto à minha secretária, qual é a nação que tem no Ocidente tem muitos católicos? Ele diz, Brasil. Isso é nosso destino, porque tem muitos católicos aqui. O Deus, na Bíblia, mostrou João que os membros da verdadeira igreja serão chamados desde os católicos. 18:4 de Apocalipse. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. A revelação que João recebeu desde Deus. Ouvi outra voz do céu dizer, saí dela, povo meu. Tem povo que Deus está chamando para sair dela, para sair do meretriz, que se chama Babilônia, mistério, né? O mais das prostitutas e abominações da terra. Desde dela vai sair o povo de Deus. Conectado com a profecia de Zacarias, né? Zacarias diz, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Na história da humanidade, irmãos, não tem religião aqui no Brasil que originou no Oriente. Você pode investigar a história. As religiões que estão aqui no Brasil agora, né, vêm dos Estados Unidos. Vêm no mesmo lado. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele disse que aqui no Brasil não tem religião que veio do Oriente. Aí ele está dizendo que ele veio do Oriente, tá certo? Que aqui veio as religiões ocidentais. Então o que ele está querendo dizer aqui, vocês vão ver assim mais no decorrer do vídeo, é que a igreja católica, ela é meretriz, ela é a prostituta, tá certo? Então ele diz para sair, sai dela o povo meu, sai da Babilônia, ou seja, sai da prostituta, que segundo ele é a igreja católica. E aí ele vai dizer aqui também, no decorrer do vídeo, vocês vão ver, que as igrejas evangélicas, as protestantes aqui do Brasil, elas vieram também do catolicismo, tá certo? Que vieram do Ocidente,
tá? E aí ele diz que a igreja dele veio do Oriente, ou seja, dando a entender que ele veio para cá, para o Brasil, a profecia para ele vir para o Brasil é para mostrar que a igreja dele é a igreja verdadeira, que as outras são todas igrejas que a pessoa tem que sair, que o povo tem que sair e ir somente para a igreja dele, que é a igreja do Oriente. Tá certo? Vamos continuar. Que é chamado Ocidente. Católico é ocidental. Zapatistas, batistas, fundamentalistas, evangélicos que se chamam, vêm do América, vêm do Grã-Bretanha, vêm do Europa. Todos os religiões aqui vêm do Ocidente. Somente a Igreja de Deus Internacional vem do Oriente. Né? Somente isso. Pode estudar. Olha aqui, amados, presta atenção no símbolo. Olha aqui, Igreja de Deus Internacional, membros, tá certo? E ele diz que somente a Igreja de Deus Internacional veio do Oriente, ou seja, dá a entender que todas as igrejas aqui, tá certo? São igrejas que estão erradas, que tem que sair da Babilônia, povo meu, porque elas vieram do Ocidente e elas vieram do catolicismo. Ok, beleza. As igrejas evangélicas, elas são filhas da católica, tá certo? Mas só que todas são religiões. Ele aqui veio pregar a religião dele, a religião do Oriente, não do Ocidente, a religião dele. Ele não veio pregar a verdade de Yahushua, ele não veio pregar a liberdade de Yahushua, ele veio pregar a religião dele para a pessoa ser membro da igreja dele, a qual tem aqui o pentagrama, tá certo? Uma cruz aqui, ó. Aqui, ó. Essa cruz aqui, eu não sei nem que cruz é essa, não é a cruz celta, não. Porque aqui você vê que é um círculo. Aqui, isso aqui é o olho que tudo vê. Presta atenção, gente, olha só. Uma chama, essa chama aqui você pode pesquisar o Bafomé, que você vai ver uma chama no meio do chifre, tem os dois chifres do Bafomé e no meio tem essa chama, tá? Aqui uma cruz, tá certo? Aqui o círculo que representa o olho que tudo vê, aqui ó, tá vendo a pirâmide com o olho que tudo vê? Aqui, ó, isso aqui da ilusão à serpente, ó, a serpente, o Ouroboros não, é o infinito, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, coisa que tipo do infinito. Ó, aqui, ó, uma coisa totalmente satânica, amados. Totalmente satânica. Círculo aqui, ó. O que quer dizer esse círculo aqui? A pessoa ficar amarrada no engano da religião dele. Porque ele não veio pregar Yahushua, ele não habita em religião nenhuma. Ele está do lado de fora, chamando os seus. Tá certo? Ele não habita em religiões. Então aqui ele veio trazer a religião dele e a Bíblia segundo ele, porque ele disse, para crer na Bíblia, que lá nas regiões, lá na China, lá na Índia, eles não creem na Bíblia. Por que ele falou não crer na Bíblia? Porque a pessoa tem que crer na Bíblia. Justamente para ele dar respaldo aos versículos isolados que ele coloca, para ele poder trazer mais pessoas para a igreja dele, para a religião dele, onde o Altíssimo não habita, porque o Altíssimo não habita nem em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco em religião, e principalmente num lugar assim, porque veja bem, isso aqui, ó, pentagrama, tá certo, a cruz, então vocês vejam bem, vocês se não souberem esse significado aqui, o pentagrama, pesquisem na internet, que isso aqui é símbolo satânico, veja, isso aqui é um pentagrama, ó, é uma estrela, né, de 5 pontas, porque a estrela, na verdade, não tem pontas. Vamos ver aqui. Olha, eu vou só mostrar aqui para vocês uma foto do Bafomé. Quer ver? Ó, foto do Bafomé. Vamos ver aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Do Bafomé com PH. Olha, vamos ver aqui, foto do Bafomé, só para vocês terem uma ideia. Bafomé, fotos. Vamos ver.
Olha só, gente, que absurdo, tanto de coisa. Olha isso, gente. É direto isso no meu celular, gente, isso é um absurdo. Olha só, veja bem. Aqui, ó, você tá vendo? Tem mais fotos, olha. Olha aqui o pentagrama. É o meu pentagrama. Presta atenção aqui, amados. Olha só. Ó. Ó, o pentagrama, tá vendo? Ó, o pentagrama, certo? Então aqui, pra vocês verem que esse lugar é todo lugar de morte, amados. Não é lugar de vida, tá? Então aqui, ó. Aqui, ó, o pentagrama, o círculo, ó, outro círculo. Aqui, ó, vamos voltar aqui de novo. Ó. Ó, círculo, outro círculo, ó. Olha, reparem bem. Deixa eu tirar aqui. Ó, vendo? Aqui, ó, tem uns símbolos aqui, ó, mas ali também tem uns símbolos também, ó. Sempre tem que ter um símbolo, olha. Aqui, ó, símbolos, ó. Ó, tá vendo a cruz? Bom. Aqui, ó. Isso aqui que eu tô mostrando, ó, que eu tô falando, ó. Aqui, isso aqui é uma chama, ó, no meio do chifre do Baphomet. Olha. Ó. Tá vendo? Aqui, ó, chama, ó. Ó. Então, ó. Aqui, ó. Então, vocês vejam, e sempre num círculo, tá vendo aqui, ó, o pentagrama e o círculo com os símbolos no círculo, olha. Ó. Então, vocês vejam que essa imagem dele aqui é uma imagem totalmente satânica. Então, você vê que a igreja dele é uma igreja onde o Altíssimo não habita. Por quê? Porque Yahweh é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele não pode habitar num lugar de trevas, como a gente já leu várias vezes. Se você não viu, ainda viu os outros vídeos que eu estou postando do Eli Soriano. E vocês também podem ler em 2 Crônicas 6 que o Altíssimo, ele não habita nesses tempos. Por quê? Porque Salomão, ele disse que o Senhor disse para ele que habitaria nas trevas. Para isto eu fiz esta casa para a sua eterna habitação. Ou seja, isso aqui é lugar de trevas, não é lugar do Criador. O Criador não habita aqui, o Criador habita em nós, né? Porque ele é espírito, e o espírito que é ele habita em nós quando a gente crê, porque ele é espírito, certo? Vamos continuar. Pode investigar a história das religiões. Somente a igreja que começou no Oriente, a igreja de Deus. Mesmo eu, começou no Oriente, pregando em todas as ilhas do Oriente, de Filipinas. Vamos mostrar de novo, né? Amados, ele diz que somente as igrejas do Oriente é a igreja de Deus, tá certo? É a verdadeira religião, segundo isso. E na escritura está dizendo que a verdadeira religião é a gente ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Esta é a verdadeira religião. Tá? E outra coisa, ele aqui está induzindo dizer que a religião verdadeira é o do Oriente, para que as pessoas possam ir para a igreja dele e sair da Babilônia, que segundo ele são todas as igrejas que estão aqui no Brasil, o Templo de Pedra que estão aqui no Brasil, católicas e evangélicas e protestantes, todas essas religiões, segundo ele, fazem parte da Babilônia, mas a dele não, porque a dele é a religião do Oriente. Veja que ele falou em religião, ele não falou em nenhum momento de Yahushua, ele não falou em nenhum momento que nós somos o templo do Espírito. Por quê? Porque as pessoas não precisam saber disso. Entende? Quando ele pregou, ele falou sobre a igreja, porque que o rapaz perguntou para ele, que eu fiz o vídeo, por que as igrejas não têm o mesmo nome, e que ele disse que a igreja dele é tipo a correta, porque é o nome Igreja Internacional, Igreja de Deus Internacional, porque tem o nome de Deus. Vocês vejam que em nenhum momento ele falou que nós somos o templo do Espírito e que nós temos que ser o templo e não ir a templo, não, pelo contrário.
A pregação dele é para a pessoa ir no templo dele. Então, a profecia dele, que ele está dizendo aqui, trouxe o irmão Eli Soriano ao Brasil, não foi assim para revelar a verdade de Yahushua, para revelar que Yahushua é o caminho, para revelar que ele morreu por nós e que nós passamos a ser o templo para não ir mais a templo, que nós somos livres hoje do engano da religião, mas o intuito dele é de vir para cá justamente para tirar as pessoas do engano da religião católica e da religião protestante e evangélica para o engano da religião dele, porque todas essas pessoas que estão em qualquer religião, qualquer uma, amados, estão no engano da mentira, porque o único caminho é Yahushua, e Yahushua ele não está em religião, tá certo? Ele está fora da religião, fora de todas as religiões e fora dos templos. Filipinas são 7.100 ilhas. O maior é Luzon, onde eu é nascido, né? Depois Visayas e Mindanao, onde vem nosso presidente agora, presidente Duterte, né? Isso é ilhas de 7.000 ilhas. É muito perfeitamente descrita na profecia 24:15 de Isaías. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Não tem país. Você vê, ele pega um versículo, né? E aí ele bota um versículo onde está escrito Oriente para botar na mente da pessoa, fazer uma lavagem cerebral na pessoa de que a igreja dele é a igreja certa, é a igreja de Deus, porque é uma igreja que veio do Oriente, tá certo? E as outras estão todas erradas. Ok, as outras estão erradas? Estão sim, concordo com ele nessa parte, mas a dele também está errada, porque todas as igrejas templo de pedra estão errados, porque o Altíssimo não habita nesses templos. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito, nós somos a igreja e não templos de pedra. País no Oriente que glorifica o Senhor Deus de Israel, senão meu país, né? Não tem país lá que originalmente creram na Bíblia ou em Deus de Israel. Por isso, outra profecia de Isaías diz: glorificai ao Senhor no Oriente, nas ilhas do mar, não continente, né? Porque no Oriente está também a Austrália, tem continente no Oriente. A Austrália é um continente. A Austrália é esta aqui. E é esse aqui. Agora, China também é um continente, mas a profecia fala ilhas do mar, né? 24:15 de novo. Glorificar o Senhor no Oriente, nas ilhas do mar. Filipinas é ilhas do mar. Está no Oriente, onde vem irmão Soriano. Ou seja, amados, o que ele quis dizer aqui é que a igreja dele é certa porque veio das Filipinas, da Ilha do Mar. Ou seja, não é Yahushua que é o certo, não é a pessoa ser o templo que é o certo. O certo é a pessoa crer na Bíblia, justamente para ele dar respaldo na Bíblia para as heresias dele e para as pessoas estar no templo dele, na igreja dele, porque a igreja dele, segundo ele, é a igreja de Deus verdadeira, porque veio do Oriente. E sendo que a verdadeira igreja somos nós pessoas. Então, amados, eu achei assim o cúmulo do absurdo essa heresia dele. O cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. Eu não sei nem descrever a cara de pau dele. Não sei. Gente, eu acho que a gente tem que fazer assim, uma vaquinha a todo mundo para comprar. Eu acho que eu vou pedir uma oferta para comprar um óleo de peroba do bom mesmo para ele. Porque ele precisa de óleo de peroba, gente. Tá passando a cara de pau dele. Porque ele tem cara de pau, gente, ele é muito cara de pau. Como pode? Eu não entendo nada de geografia, beleza. Eu entendo muito pouco, até porque eu não gosto. Mas eu olhei assim e falei assim, peraí, como é que é? Oi? Gente, tem que rir de um cara desse, né?
Eu acho que não tem que nem rir, tem que chorar, porque muita gente está sendo enganado por esse homem. Ele está sendo usado por Terron para tirar muita gente da verdade, do caminho que é Yahushua. E isso que é triste. Então, amados evangélicos, vocês viram aí, né, esse símbolo satânico dele, tá, que ele usa. Ele também faz parte da maçonaria, pode ter certeza, amados, porque as religiões, todas elas vieram da maçonaria. Então, tudo que vem da maçonaria são trevas, é trevas. Tudo que vem da maçonaria é trevas, não é luz. A luz é Yarro. Em Yarro não há trevas nenhuma. Então, ele não habita no lugar de trevas. Então, amados, saiam do engano da religião. Saiam do engano. Yahushua morreu para te dar liberdade, para que você possa ser livre nele e ter a vida eterna. Creia nele, ande nele, esteja firme nele, porque ele sim é o pastor, é o caminho e nós somos o templo, morada dele. Tá certo? Então, estejam firmes em Yahushua. E se você estiver preso na religião, saia da religião enquanto há tempo. Sai dela, ó povo meu, sai da Babilônia. Mas sai da Babilônia de todas as denominações, de todas as religiões e principalmente dessa daí do Eli Soriano, que não tem nada a ver, né? Essa igreja dele aí, isso aí é satânico. Tá certo? Então, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.